Bom, vamos lá, mais um vídeo aí da série Minhas Opiniões. E o que me motivou a gravar esse vídeo, dá pra ver no título que ele é um pouco polêmico, né? Todo pobre é humilhado. É porque a gente vive hoje numa bolha dentro da internet, onde nós somos bombardeados aí por conteúdos de pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece pessoalmente, né? Não fazem parte do nosso ciclo, não entendem a nossa realidade, e aí a gente acaba pegando aí opiniões de pessoas que não agregam na nossa vida e colocando em prática. Tô falando de influencers, lógico, né? Eu tenho uma grande crítica aí atualmente hoje com os influencers. Inclusive é um tema aí próximo, que influencers e bobo da corte eles são muito parecidos, né? Mas deixa para depois. O que acontece? Ah, Vamos primeiro entender o problema e depois olhar um pouco para a realidade do mundo. Qual que é o problema? Você tá navegando aí no seu Instagram, né? Agora eu voltei com o Instagram, dá uma olhada lá, me divirto um pouco, claro, lógico, sou ser humano. No YouTube também, enfim, qualquer rede social que você for ver aí, você vai se deparar com algum conteúdo do tipo coach, ou seja, alguém com sucesso na vida, porque o sucesso hoje ele está atrelado aos ganhos financeiros da pessoa, te dizendo por que ela merece mais que você. Acho que essa é a primeira coisa que você consegue notar num vídeo. Então, ela teve sucesso, ela conseguiu ter capital, né, recursos financeiros, porque ela mereceu. Você, pobre, você não merece. Ou você não faz por merecer, né? Você não consegue chegar ainda nesse status porque você não quer. Basicamente a culpa é sua. Tá, beleza. É claro que, falando desse jeito, né, dá pra gente perceber já que isso é uma opinião muito errada, né? É, é você olhar pro próprio umbigo. Quando você olha pro mundo, e aí eu tenho aqui uma colinha, né, de dados do mundo com relação à pobreza, e aí esses dados, isso aqui não é um TCC, né, não vou ficar citando fonte, mas você pesquisa lá, Our World in Data, tá? É um site lá que você vai achar dados sobre pobreza no mundo, né? Bom, enfim, primeiro dado que a gente tem, né? 84% do mundo, hoje, da população mundial, vive na pobreza. O que significa pobreza para 84% do mundo? Viver com menos de 30 dólares por dia. 30 dólares por dia vezes 30 são 900 dólares no mês. 900 dólares no mês, para aqui para o Brasil, significa aí, sei lá, 4.500, um pouquinho mais que isso, né? Quase 5 e pouco, né? O dólar tá quase 6, não lembro. Enfim, né? Imagina você viver com isso. No Brasil você ainda seria considerado pobre, mas aí você já, 5 mil, né? Tem cálculos aí, né? Tem gente que acha que o aluguel é duzentão, mas enfim. 84% do mundo tá nessa linha. Mais do que isso, né? Tem 10% do mundo que vive com menos de 2 dólares por dia, 60 dólares no mês, menos de 300 reais no mês. Tem gente que vive com isso, tá? 47% do mundo vive com 6 dólares por dia, 150 dólares no mês, 180 dólares no mês. Menos de R$ 1.000 aí, basicamente. Ou seja, 84% do mundo não quer, não merece. É isso? É essa a conclusão que a gente deve chegar? Então, 84% do mundo deveria se esforçar mais para sair dessa linha da pobreza? É óbvio que agora a gente tem que furar nossa bolha, né? Então, assim, é diferente para mim, certo? Que moro, sei lá, no interior de São Paulo, é, ter oportunidades aí, ou, por exemplo, né, a minha renda vai ser diferente de quem mora, sei lá, no Vietnã, em quem mora na Etiópia, entendeu? São países completamente diferentes, com realidades diferentes. Mas, então quem que tá certo e quem que tá errado, né? O cara que mora na Etiópia e é pobre tá certo, e eu que moro no interior de São Paulo, no Brasil, tô errado? É isso? Não, não é exatamente isso, né? Quem que merece mais? Não existe merecimento na riqueza. Acho que esse é um ponto. Sempre quando eu vejo algum conteúdo de pessoas falando sobre
Ah, porque para você poder ter sucesso financeiro na sua carreira, você tem que se esforçar, tudo depende de você. Não, tudo não depende de você, não. As coisas dependem de vários outros fatores, né? Você é só mais um dos fatores. Você influencia um pouco, mas não é assim, tudo depende de você. Metade no mundo vive uma democracia, a outra metade, 50% mesmo, vive numa autocracia, ou seja, países que têm algum tipo de regime mais ditatorial, certo? O poder é mais centralizado, esse tipo de coisa. A política influencia na forma como a gente vive, na forma como a nossa sociedade é construída, a renda e tudo mais? Claro que sim, né? Então, é só um pouco alguns dados para poder desmistificar essa coisa do merecimento. E aí vamos lá, né? Então o que acontece? Você hoje, se você for observar o que essas pessoas falam, e geralmente quem é essas pessoas, né? Elas são, sei lá, empresários, né? Pô, eu tive sucesso, eu construí minha empresa, eu fiquei rico, assim, assim, assado, tudo mais. Você tem que querer, o coach de forma geral, né? É um jogo de quem quer mais. Então é o seguinte, você tem que querer mais. Você tem que se incomodar, você tem que querer sair dessa situação, como se para você fosse extremamente confortável, né? Então é isso, você tem que querer mais. Depois, o rico, esse rico, ele precisa do sentimento de merecimento. Não tem como ele ter tudo que ele tem se ele não achar que ele não merece aquilo. Ele tem que achar que ele merece aquilo, entendeu? Que ele conquistou, que foi com o esforço dele. Alguns vão falar que Deus deu, mas Deus não deu tanto assim, entendeu? Deus me deu o caminho, aí eu fui lá e mereci tudo isso, né? Porque Deus não pode dar para todo mundo, né? Entre aspas. Tem gente que merece mais que outros, tá certo? E também ele precisa justificar, né? Por que você é rico? Como que você justifica por que você é rico, por que você é pobre? Ah, eu sou pobre porque eu mereço? Eu sou pobre porque eu não tenho oportunidade? Nossa, que migué. Você não pode dar esse migué, você não tem essa oportunidade? Como assim? 84% do mundo é pobre, mas você vai falar que eles não têm oportunidade? Oxe, dava pra ser, né? Inclusive, os outros 16% que vivem acima dessa linha, vivem com pelo menos mais de 5 mil, né, reais, convertendo em reais, por mês. O que também não diz muita coisa, né? Aí você vai chegar lá no 1%, que é o dos bilionários, enfim, tudo mais, etc. Mas ele vai precisar justificar de alguma forma, entendeu? Ele tem que ser diferente de você. Ele tem que, de alguma forma, te humilhar, né? Por isso todo pobre é humilhado. Porque ele conseguiu e você não conseguiu. Vocês dois não são iguais. Não é assim. Aí, por exemplo, alguns vêm com o discurso, né? Nós todos temos as mesmas 24 horas por dia. Também não é assim. Ou seja, ele quer dizer que ele merece mais, que ele é especial, mas no fundo ele é igual a você. No fundo ele é igual a você. Ele é melhor que você, inclusive, né? Tipo assim, ele é um ser humano como você, mas ele é muito melhor, porque ele consegue usar o mesmo tempo que você tem para ser rico e você é pobre. Você entendeu? O trabalho é o caminho para você enriquecer. E que conveniente, né? Que conveniente eu, dono de empresa, dizer que o trabalho é o caminho para enriquecer. Então eu incentivo as pessoas a trabalharem mais, a dedicar suas vidas no trabalho, para que eu possa enriquecer junto com elas. Então, ser rico é um jogo de puxar pobre para poder ser rico, para o rico ficar mais rico, entendeu? A gente tem que entender que riqueza é um jogo de, sem querer elitizar o vídeo, mas é o winner takes it all. O que é o winner takes it all? O vencedor leva tudo. Então não tem como, por exemplo, a gente compartilhar o mesmo real, os mesmos 10 reais. Não tem como. Ou os 10 reais fica para mim ou fica para você. Ou eu pego 9 e você pega 1. Mas a gente não compartilha o mesmo dinheiro. Você tá entendendo? Então construção de riqueza, ela vai acabar indo para a mão de alguém. Então se você trabalha, se dedica muito no trabalho, você está construindo riqueza. Para quem? Para você que não, né? É para quem você trabalha que você está construindo riqueza, que você está colocando no bolso dessa pessoa. Então, quanto mais você... Então, você que é pobre, né? Nós que somos pobres, quanto mais a gente se esforça, mais a gente acaba deixando outras pessoas ricas. Ah, mas eu, se eu me esforçar, né? Eu posso ser promovido, eu posso ganhar um salário melhor.
eu posso ter melhores condições de vida, eu posso conquistar, né? Claro, você pode se juntar ao clube do eu mereço, você entendeu? Não tô falando que é errado você buscar sair da situação, né? Todos queremos sair dessa situação. Inclusive, existem vários programas, né, governamentais, não governamentais, para tirar as pessoas da pobreza. Lógico, não é uma coisa boa de ser, né? Não tem que aceitar isso. A crítica social aqui é sobre o fato do eu mereço ser rico e você merece ser pobre, ou você não merece ser rico porque você não se esforçou ainda. Isso aí não faz sentido algum. Literalmente não faz sentido algum. E aí, entrando também um pouco na parte do marketing, né? Você olhar para o mercado de consumo, de luxo, vamos falar assim, ele é voltado de gatilhos do eu mereço, né? Então, por exemplo, rico tem muita palavra VIP em mente, exclusivo, luxo, alto padrão, ou seja, é uma coisa inacessível para outras pessoas. Você que é rico, você mereceu, você chegou aqui, toma aqui o seu troféu, né? O seu crachá de rico, sua etiqueta que você conseguiu, você conquistou, você mereceu tudo isso. E aí vai desde acesso a lugares, vai desde bens e materiais que você consegue comprar, outras pessoas não, né? Agora, recentemente, está tendo uma onda, vamos falar assim, ó, um grande retorno, né? A gente teve uma onda ali dos últimos 10 anos, 15 anos talvez, né? Quase 20, de muita... Vamos falar assim, na parte religiosa, né? Deu um afastamento, né? As pessoas começaram a se afastar desses... Os jovens, a nossa geração principalmente, né? Começou a se afastar, muitas críticas, o passado é isso, o passado é aquilo, tudo mais. Agora está tendo um grande retorno, né? As instituições religiosas estão se modernizando para poder atender esse público, né? Essa juventude, essa nova safra aí de fiéis, vamos chamar assim. E inclusive tem espaço para os ricos, né? Agora você pode comprar um camarote na sua igreja, ó que massa, né? Porque você merece, entendeu? Se Deus em parte te deu tudo isso, pô, compra um camarote aí na igreja então para você mostrar para todo mundo que você merece um pouco mais. Então funciona assim. E aí você fica nessa bolha, né? Da internet, nesses cento e tantos, 170, 180 milhões de aparelhos que a gente tem aí no Brasil. Não sei se esse número está correto, mas é grande, né, a porcentagem. E aí você vê pessoas falando que você merece menos que elas. Elas são ricas, elas merecem mais, elas têm a chave, né, o código, elas têm o código. E você não tem esse código, você ainda não encontrou, você não sabe como funciona. Enfim, é só expandir um pouco, né? Só estourar um pouco a bolha que você vai ver que essa é a realidade da grande maioria das pessoas no mundo aí. Como eu disse, 84% nessa linha da pobreza, 11% na linha da extrema pobreza e a maioria das pessoas, 32% das pessoas do mundo, vivendo com até $5 por dia, $150 no mês. Então, essa é a nossa realidade. Como eu disse, a riqueza é um jogo de o vencedor leva tudo. Então, sempre vai existir essas diferenças e a gente não deve se importar ou deve se sentir menosprezado por a gente não ter capital financeiro ou não. A gente sabe que riqueza, né, ela está em outras coisas da vida. Enfim, então, esse é o vídeo.